Quantas vezes nós queremos esperança para o nosso futuro? Só que por muitas vezes nós nos tornamos ansiosos demais, preocupados com amanhã, com o que vai ser, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que vai ser tantas outras coisas da nossa vida. Como que vai ser o nosso amanhã e acabamos nos preocupando, achando que o nosso amanhã, se nós não nos preocuparmos hoje, ele não vai acontecer. Se nós não começarmos a projetar ele, não vai se realizar, não vai se concretizar algumas coisas. Mas a Bíblia diz que em Jeremias 29:11 assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de calamidade, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Quando nós passamos a viver uma vida entregue nas mãos de Deus, entendido de que Ele pensou em nós, Ele nos fez e Ele preparou já um futuro para cada um de nós paramos de andar ansiosos, preocupados com o que vai ser amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, e nós passamos a nos preocupar em estar com os nossos olhos voltados para o alto e se preocupar em entender que estar buscando o reino de Deus e a sua justiça é o suficiente, porque todas essas coisas nos é acrescentada. Tudo que é preciso é nos dado. E aí nós vemos que nós passamos a entender e não viver sobre as nossas vontades, e nem sobre os nossos anseios, e muito menos sobre a nossa ansiedade. Nós passamos a viver sobre aquilo que Deus já desenhou e já preparou para nós, porque fala que ele já tem planos de bem e não de mal, e já tem planos para o nosso futuro e uma esperança. Isso fala de que os nossos dias nas mãos de Deus já estão preparados, já estão escritos, já estão formados, já estão desenhados. O que nos faz agora viver o que ele já desenhou acreditar que esses planos são de bem e esses planos são de futuro. E tomar todas as decisões pautados sobre aquilo que Deus tem para nós, pautados sobre aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. E eu costumo dizer que as nossas decisões pode ser a caneta que contorna tudo aquilo que Deus já preparou para cada um de nós e passamos a viver os planos e os projetos e o futuro que ele tem para nós, ou pode ser a borracha que apaga tudo isso que Deus já contornou. Porque temos a decisão de acreditar na palavra de Deus e num Deus vivo e poderoso que nos dá vida e salvação e nos dá um plano de paz, de futuro, de esperança, que nos leva a viver algo novo, diferente, de extraordinário, a partir do momento que nós andamos com Ele e passamos a viver aquilo que Ele tem para nós, porque quando Jeremias ele diz isso, fala de um povo que estava sendo exilado, um povo que estava sendo escravizado pela Babilônia. E aí ele diz: pois eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito. Não é sobre a circunstância, não é sobre a situação de agora, não é sobre tudo isso que está acontecendo que fugiu do meu controle. Não, não é. Mas eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito. Eu tenho planos de paz e não de calamidade. Eu tenho um futuro, uma esperança para vocês. E às vezes você está passando por uma situação difícil, por uma situação de calamidade, por uma situação que você já não vê mais saída, assim como eu já passei. E aí, às vezes, a gente começa a se desesperar, começa a se preocupar, começa a colocar as mãos pelos pés na tentativa de resolver e esquecemos que tem um plano de Deus ao nosso respeito, com paz, esperança e um futuro. E aí nós passamos a entender que Ele tem tudo sobre o seu controle. E quando ele declara isso através da vida de Jeremias, para um povo que estava sendo, né, escravizado, estava sendo exilado para a Babilônia, estava sendo acorrentado e levado como escravo para lá, no meio do caos, no meio da situação, no meio da guerra. Deus ele fala: eu bem sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Isso fala de que no caos, Deus não perdeu o controle. Nós que se desesperamos e passamos a olhar mais para a situação à nossa frente do que entender que Deus tem um plano a nosso respeito. E hoje, Deus ele quer nos ensinar que ele tem um plano a nosso respeito, ele já tem um futuro desenhado para nós e ele já traz a esperança. E aí ele fala: traga a minha memória, a sua memória, tudo aquilo que traz esperança.
porque você já tem uma promessa, você já tem uma direção, você já tem um caminho, já tem algo que Deus já falou ao seu coração, já falou ao seu espírito, já falou ao seu respeito, já mostrou o futuro que ele tem sobre a sua vida, mas o seu contexto hoje é um contexto diferente. E ele diz: acalma-te. Acalma-te, porque eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito. Nada mudou. Isso é só mais uma situação que eu posso mostrar para você que eu estou no controle de tudo. Mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a situações, mesmo em meio a conflitos, eu sei o plano que tem sobre você. Porque não é sobre o começo das coisas, porque é o final delas que importa. Não é sobre ter bons começos, mas sim como vai ser o nosso bom final. Se nós nos permanecermos em Cristo, mesmo em situações difíceis, no final dela, todas as coisas vai passar e vamos viver um tempo de paz, um tempo de esperança e os planos de futuro do Senhor. Porque nós podemos semear em lágrimas, mas voltaremos carregando feixes de alegria. Isso fala que o nosso começo é um começo triste, é um começo onde estou plantando e chorando, aonde estou crendo que algo, pela fé, aquilo que eu plantei e chorei, vai me produzir algo e vai me trazer fechos de alegria. Isso fala do final. O final vai ser um final de alegria, um final de esperança e um final num futuro ao qual o Senhor já reservou para cada um de nós. E quando nós vemos no final de Jeremias, no final desse povo, quando sai da Babilônia, nós vemos Deus estabelecendo um tempo de paz, um futuro de esperança e um tempo ao qual ele já tinha dito e declarado sobre a vida de Jeremias. Então eu declaro isso sobre a sua vida. No final, tudo vai dar certo, um tempo de paz vai chegar, um futuro de esperança vai acontecer. E quando você olhar para trás, você vai falar: passou, porque eis que faço nova todas as coisas.